Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Meus irmãos, vamos suplicar o Espírito Santo de Deus para que Ele faça morada nos nossos corações e nos inspire, nos dando sabedoria, o conselho e a inteligência. Vinde, Espírito Santo, enchei os corações dos vossos fiéis e acendei neles o fogo do vosso amor. Enviai o vosso Espírito e tudo será criado e renovareis a face da terra. Oremos, ó Deus, que instruíste os corações dos vossos fiéis com a luz do Espírito Santo. Fazei que apreciemos retamente todas as coisas segundo o mesmo Espírito e gozemos sempre da sua consolação por Cristo Senhor nosso. Amém. Meus irmãos, bom dia, que a paz e o amor de Cristo esteja presente na vida de cada um de vocês e que Deus os abençoe. Que o Espírito Santo de Deus possa nos inspirar, possa inspirar cada um de vocês que nos assiste, tocando o coração de cada um de vocês para que acolha a palavra de Deus. Hoje é sábado, dia 16 de fevereiro de 2019. O evangelho de hoje é de Marcos, capítulo 8, versículo do 1 ao 10. O Senhor esteja conosco, Ele está no meio de nós. Proclamação do evangelho de Jesus Cristo segundo Marcos. Glória a vós, Senhor. Naqueles dias havia de novo uma grande multidão e não tinham o que comer. Jesus chamou os discípulos e disse: Tenho compaixão dessa multidão, porque já faz 3 dias que está comigo e não tem nada para comer. Se eu os mandar para casa sem comer, vão desmaiar pelo caminho, porque muitos deles vieram de longe. Os discípulos disseram: Como poderia alguém saciá-los de pão aqui no deserto? Jesus perguntou-lhes: Quantos pães tendes? Eles responderam: 7. Jesus mandou que a multidão se sentasse no chão. Depois pegou os 7 pães e deu graças, partiu-os e dando aos seus discípulos para que os distribuísse, e eles os distribuíram ao povo. Tinha também alguns peixinhos. Depois de pronunciar as bênçãos sobre eles, mandou que os distribuíssem também. Comeram e ficaram satisfeitos, e recolheram 7 cestos com os pedaços que sobraram. Eram 4.000 mais ou menos. E Jesus despediu-os, subindo logo na barca com seus discípulos. Jesus foi para a região de Dalmanuta. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Meus irmãos, no evangelho de hoje nós temos essa passagem da multiplicação dos pães e dos peixes. É Jesus, conforme o evangelho nos fala, que teve compaixão daquela multidão. Aquela multidão que acompanhava Jesus há muitos dias. E suas provisões foram se acabando. E ali naquele momento, Jesus não quer mandar o povo com fome para casa, com medo que eles passem mal pelo deserto, desmaiem ou morram pelo deserto. Não é que aquelas pessoas não tinham o que comer, que eram pobres, que era isso, que aquilo. Não, suas provisões se acabaram porque a palavra de Jesus tocava o coração daquelas pessoas e aquelas pessoas não queriam sair de perto de Jesus. Esse é o verdadeiro motivo. E Jesus, vendo aquele povo com fome, aquele povo faminto que o acompanhava, tem compaixão. O ato de ter compaixão é de se colocar no lugar. É ver, sentir a fome que aquele povo estava passando e Jesus o próprio iria passar também. Todos os seus discípulos. Nós vemos aqui que a quantidade de pães era insuficiente para alimentar também os discípulos, pois eram 12 e com Jesus 13, e mais outras pessoas que eram discípulos de Jesus. Então, a quantidade de pães também era insuficiente para os discípulos se alimentar. E o Cristo vem com esse ato de amor, de bondade, de misericórdia, de compaixão, de se colocar no lugar do outro, daquela necessidade, daquele sofrimento. Ele vem e multiplica os pães.
Nós conhecemos as realidades hoje em dia, que muitas vezes nós achamos que as pessoas passam fome longe da gente, mas a realidade das pessoas que passam fome estão bem perto da gente. Muitas vezes aquele gente não quer agir como Cristo agiu no Evangelho de hoje, teve compaixão. Muitas vezes a gente ignora essas pessoas, fazemos de contas que elas não existem, não visitamos as periferias da nossa cidade, não olhamos aquelas pessoas que estão na sarjeta. Essa semana eu tive a experiência de estar com uma pessoa lá em Marabá, antes de eu ir gravar o Evangelho do dia, e eu sentado ali com aquela pessoa, uma pessoa que estava envolvida com álcool, e conversar com ela, mostrar essa bondade, a misericórdia de Deus, que a misericórdia de Deus resgata a pessoa na maior profundeza, no poço mais fundo, no pior chiqueiro do mundo. É a graça de Deus, é a misericórdia de Deus, é a compaixão de Deus que resgata aquela pessoa. E naquele momento que eu conversava com aquela pessoa na beira-rio de Marabá, aqui no estado do Pará, eu via quantas pessoas que passavam, que se desviavam, olhavam meio de lado, porque eu estava ali conversando com aquela pessoa. Então, meus irmãos, nós precisamos nos colocar nesse ato de compaixão, de olhar para esse irmão que também está necessitado. Devemos dar graças a Deus, porque o Deus não nos deixa nos faltar o nosso pão de cada dia. Mas quantas pessoas que passam necessidade, que não têm o que comer, que olham para seus filhos, não têm com o que alimentar. Nós precisamos ter essa compaixão do Cristo, olhar como Cristo. Se somos discípulos do Cristo, se somos cristãos, não podemos ser indiferentes. Esse é o ato de amor e de misericórdia de Deus que nós, como os cristãos, devemos dar testemunho verdadeiro. Muitas pessoas falam dos pobres apenas com ideologias, como usam o pobre apenas como massa de manobra. O Cristo se entristece, porque ele olha o pobre na sua necessidade maior. Ele olha o pobre se colocando no lugar do pobre. E muitas pessoas vivem as ideologias do pobre, entre aspas, mas não se coloca no lugar do pobre, não vai estar junto com ele. Que nós possamos viver essa compaixão verdadeira que o Cristo tem por cada um daquele sofrido, do abandonado. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado. Meus irmãos, que a paz e o amor de Cristo esteja presente na vida de cada um de vocês e que Deus os abençoe em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.